Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $45 mil. Bitcoin que tem recuperação importante. E hoje, meu principal objetivo vai ser discutir se essa recuperação já credencia a gente para romper máximas importantes e retomar a alta, ou se é só um respiro para vir mais queda. Além disso, quero fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, DOT, Ethereum, Link, Litecoin, One, Sol e Stellar. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero fazer uma análise bem resumida, tá? Tanto do Bitcoin quanto dessas altcoins, porque as análises estão muito parecidas. A gente claramente vai ter as oportunidades em algumas e em outras não. Algumas oportunidades apontando para cima, outras para baixo. Então tá bem claro o mercado hoje. Eu quero passar para vocês com clareza como que eu faço para analisar rapidamente essas moedas, tá? Então a gente já vai começar aqui com o Bitcoin no 1 hora, mostrando para vocês um padrãozinho que a gente está formando em zonas de resistência e suporte. Depois vamos para a análise de sentimento aqui, que está melhorando nos últimos minutos, tá? Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre a perspectiva aqui de mais longo prazo dela também. E depois a gente já faz a análise das 10 altcoins nesta ordem aqui do lado. Tranquilo? Antes de começar, um recado rápido para vocês, investidores. Vou deixar no primeiro link da descrição o link aqui para você se cadastrar na Binance Futures, né, que é onde você opera os futuros. Eu vou, nessa semana, fazer um trabalho com vocês mais focado nesses futuros, porque no domingo tem vídeo específico falando sobre alavancagem, tá? Quero desmistificar um pouco do mito por trás da alavancagem, que algumas pessoas acham que é para ficar rico do dia para noite, outras acham que é para perder tudo. Não é isso, vou falar sobre isso no vídeo do domingo, tá? Então já vai aqui no primeiro link da descrição e cria a sua conta, que eu vou te apresentar como a alavancagem pode ser algo importante no seu dia a dia no criptomercado, para você usar ela como aliada, não como um fator de risco. Tranquilo? Primeiro link. Mas vamos lá então. Vamos começar aqui no Bitcoin, relembrando vocês, né, a situação do vídeo de mais cedo. A gente deixou uma armadilha bem feia aqui nessa região dos $47 mil, e eu continuo acreditando que essa é a região que o Bitcoin precisa se provar acima, né? Se a gente conseguir romper esses 47, sem dúvidas, os bulls estarão no controle, né? Os touros, a tendência de alta, tem uma grande probabilidade de retornar ao mercado. Por quê? Porque a gente estaria ultrapassando aqui todas as nossas zonas de resistência no VPVR, a nossa média no 4 horas de 72 períodos, que é muito importante, e também uma linha de tendência que vem aqui desde quando a gente começou a queda lá no dia 7 de setembro. Então, acabariam os argumentos bearish, por assim dizer, argumentos para baixa. Então, eu ficaria de olho realmente para esse rompimento aqui, uma formação de novo range. Se isso acontecer, nós vamos olhar mais para alta no Bitcoin. Porém, enquanto isso não acontece, eu acredito que a gente está numa zona de distribuição, tá bom? E a maior probabilidade é que a gente acabe indo para baixo. Por quê? Porque tem muita gente presa acima. Tanto quando a gente pega aqui nesse 1 hora, tanto quando a gente chega mais próximo aqui no 15 minutos, né? E olha, por exemplo, o que estava acontecendo nos últimos dias aqui. Repara que a gente testou justamente uma região de ponto de controle e não conseguiu ultrapassar aqui, né? Essa região dos $45.300. Passou, mas já voltou rapidamente. Então, para mim aqui é uma zona de distribuição, tá bom? E o que a gente está fazendo, aparentemente, é um padrãozinho de continuação da baixa, tá bom? Isso aqui é uma bandeirinha e tal, a gente poderia argumentar outros padrões, mas está com cara de uma bandeira para baixa que tende a romper para baixo, tá bom? Então tomem cuidado. Eu destacaria alguns pontos de suporte aqui e resistência, né? A resistência a gente tá nela, beleza? A gente formar um pivô acima desses $45.500 que a gente parou seria algo positivo, sem dúvidas, mas a gente ainda teria a resistência dos 46 e até mesmo os 47, tá? Mas pelo menos, passar dos 46.100 aqui e tal, seria algo positivo, tá? Enquanto eu não fizer isso, eu não consigo ficar muito otimista no Bitcoin e eu olharia mais para baixo, tranquilo? Falando um pouco sobre os suportes, eu vou até um pouquinho mais próximo aqui nos 5 minutos para a gente descobrir onde eles estão, tá bom? Nos 5 minutos a gente tem um suporte importante aqui nessa região, entre os 44.800 que a gente testou nos últimos minutos e os $44.300, tá bom? Rompendo isso aqui para baixo, há uma boa probabilidade da gente continuar caindo, né? Mas lembre-se, caras, toma cuidado com esses pontos de rompimento, né?
Quando a gente fala esses pontos de suporte e resistência, não é para você vir aqui e vender nos 44.299, né? Lembre-se como a gente opera rompimento. É necessário formar um novo range aqui. E o mínimo que você precisa é de fechamentos importantes aqui embaixo. Então não tome esses pontos como pontos de down-in, pontos de tomada de decisão. Não, são pontos importantes que nós e outros players estão olhando no gráfico que, se forem ganhos ou perdidos, vão aumentar as probabilidades para o preço continuar indo a favor desse ponto, tá? Então lembre-se, o ideal do rompimento é o preço formar um novo range, tá bom? Se você quer um vídeo sobre estratégia de rompimento, deixa aqui nos comentários que a gente faz nas próximas semanas. Tranquilo? Então é isso. 44 mil, entre os 44.800 e os 44.300, zona de suporte aqui no curto prazo. Tranquilo? Vamos lá. Continuando e indo para uma análise de sentimento, a gente pode ver que deu uma melhorada, tá, nos nossos indicadores. Hoje mais cedo, quando a gente estava aqui, a gente estava com long short ratio próximo de 2.5 e o das instituições em 1.12. Nesse momento, o nosso long short ratio está em 2.2 e o das instituições está em 1.14, né? Pode parecer uma melhora significativa, mas na minha opinião não é, tá? Até porque se a gente olha aqui no longo prazo, olha só, na verdade, o das instituições está indeciso, né? Ele simplesmente não fez muita coisa, aqui está subindo, daqui a pouco começa a cair de novo. E o nosso long short ratio está num patamar alto. 2.2 para mim é um patamar alto, ainda mais levando em consideração que o Bitcoin está num suporte muito importante, com a dominância em 41%, né? A gente nunca pode esquecer do fator dominância no risco para as nossas tomadas de decisão. O que eu achei mais impressionante hoje foi que, mesmo com esse movimento do Bitcoin, que foi sim causado pelo fake news do Walmart, né? Mas mesmo com esse movimento, a nossa dominância, ela caiu aqui durante o dia, né? Desde 5 horas da manhã ela está caindo, o que não faz muito sentido num mercado que está para se decidir, né? Então eu tomaria cuidado com isso, tá? E tomaria cuidado com todas essas altcoins que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Só vamos finalizar a nossa análise de sentimento. Na análise de sentimento aqui a gente tem outros indicadores, como por exemplo o CVD. O CVD está subindo, o que confirma esse rompimento para baixo, tá bom? Tem mais sardinha comprada agora do que tinha antes dessa confusão do Walmart, que é algo negativo. Falando em liquidações, a gente liquidou muito para os dois lados hoje, né? E deu uma liquidada ali na região dos 45.300 de 4 milhões, tá? Parece que carece de uma liquidação mais abaixo. Então, se liquidar muito ali entre os 44.800 e os 44.300, pode ser que o preço dê uma segurada, né? Mas vamos ver. Precisa de uma liquidação aqui pelo menos semelhante a esses 4, 5 milhões que a gente teve na altinha aqui dos 45.500 dólares. Tranquilo? Então a situação do sentimento melhorou de mais cedo, mas ainda é ruim pensando no longo prazo. Longo prazo a gente está olhando aqui gráfico de 1 hora, né, investidores? O possível rompimento para baixo. Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos continuar falando agora das altcoins, né? E aqui tenho que fazer o disclaimer, né? Lembrar para vocês que a nossa dominância está muito baixa. Então, o que eu vou falar das altcoins aqui são potenciais trades. Se você não for colocar o stop nessas altcoins, cara, não faça as operações. E eu, inclusive, vou recomendar de novo aqui o vídeo dos 10 principais erros do investidor. Eu vou deixar no finalzinho para você ver. 3 desses erros têm a ver com gráfico. As pessoas não colocando stop, achando que o preço sempre volta. 1 hora não vai voltar. Acredite em mim, tá? 1 hora o preço, infelizmente, não volta. Então toma cuidado, gerencie e proteja o seu capital com responsabilidade. Então vamos lá. Vamos começar da ADA Cardano, que sempre é a mais pedida, né? Certo, hoje eu vou pegar aqui no 1 hora, tá bom? Porque o 1 hora tá muito claro as moedas que estão em tendência de baixa, igual o Bitcoin tá, e as que estão demonstrando força em tendência de alta, tá? A maioria vai estar em tendência de baixa, seguiu o Bitcoin hoje, mas tem algumas aí que a gente pode ter uma esperança a mais. Então vamos começar aqui da ADA Cardano e a gente vai pegar realmente esse curto prazo aqui. A ADA Cardano numa situação muito semelhante à do Bitcoin, né? Na verdade, a gente nem subiu e caiu tanto, né? Então a gente poderia ter aqui, ó, um padrão simplesmente de continuação da baixa, muita resistência acima, sem muito suporte abaixo, tá? Destacaria essa região dos 2,36 como um suporte que, se for perdido, a gente pode ter a continuação desse movimento de baixa. Em compensação, se o preço conseguir romper aqui nos 2,44, é uma demonstração de força pra gente importante, que pode fazer a gente olhar de novo para cima na ADA. Mas mesmo assim, lembre-se, a tendência é de baixa, as médias aqui não mentem, olha só. Então, não vai ser fácil a gente retomar a alta aqui na ADA, mas o primeiro passo é conseguir formar um novo range acima dos 2,44, beleza? Continuando a XS. A XS também muito parecida, a grande maioria vai estar bem parecida, tá, investidores? E aqui, basicamente, né, o que a gente tem? A gente tem um movimento aqui
muito semelhante ao da ADA, a gente poderia até chegar mais próximo aqui para ver essa confusão. E vocês podem, na verdade, vou até distanciar para vocês verem que a XS é até pior do que a ADA, né? Por quê? Porque se a gente começar a subir aqui, a gente ainda vai encarar a principal resistência. Então aqui, ó, a gente deve ter um alerta de resistência numa hora para uma possível venda, tá? Então 66,50 pode ser uma zona de distribuição, uma zona de potencial venda na AXS. Outra possibilidade seria operar o rompimento para baixo aqui, suporte no 63, forçando no 63, tá bom? Porque seria 63,50 aqui mais ou menos. Em relação a pensar em long nela, seria só acima do nosso ponto de controle. A gente não opera contra o ponto onde tem mais pessoas presas, que é aqui em cima dessa resistência no 69,70, tá bom? Então, atenção, se romper aqui para cima, pode ser um long, mas está distante ainda, né? Pelo menos uns 10% aí. Continuando, BNB. Vamos lá, BNB muito semelhante à XS, também temos um padrão aqui, só podemos operar a favor da alta acima desses 420 e se o preço perder o suporte nos 390, 389, problemas. Tranquilo? Continuando, DOT. Vamos lá. DOT é uma das melhores. Por quê? Porque você está vendo aqui que ela não está com as médias vermelhas, que ela tem suporte abaixo, que está numa região mais bonita do que as outras. Então a DOT foi a melhor que a gente viu aqui até o momento, né? Então o que a gente traçou aqui? Padrão de continuação, se o preço romper aqui essa região dos 37, potencial long na DOT. Outra possibilidade seria um teste aqui dos 32 como suporte no 4 horas, tá? Zona importante aqui, então suporte nos 32, possível rompimento acima dos 37. Ethereum. Ethereum também é uma ruim, tá? Ethereum também está aqui numa situação um pouco preocupante. A gente precisa ultrapassar bem mais acima, região desses topos aqui dos 3.500 dólares, tá? Enquanto não ultrapassar aqui, não vejo muito perspectiva otimista para o Ethereum, muito parecido com o Bitcoin, né? E olhando aqui também, a gente tem um alerta de rompimento na região dos 3.170, tá? Então atenção, perdendo esse suporte 370, potencial short. Link. Vamos lá, Link. Link é uma que também não está muito legal, né? Claramente aqui a gente está testando o ponto de controle agora. Romper para cima essa região dos 28,50 seria muito bom, mas parece que não vai ser fácil aqui, só se o Bitcoin ajudar bastante, né? A gente tem um alerta de rompimento aqui na região dos 25,80, tá? É o suporte importante. Se manter aqui embaixo pode ser um short, tá? Inclusive, se o sentimento estiver ruim, você pode até pensar em shortar a Link nessa região, mas se eu não me engano, não está tão ruim assim, tá? Continuando, Litecoin. Litecoin foi a grande, entre aspas, geradora ou culpada do movimento bizarro de hoje, né? Para quem não sabe, a gente teve uma notícia veiculada aí ao Walmart que eles aceitariam Litecoin como forma de pagamento, uma notícia sem pé nem cabeça, né? Por que diabos o Walmart aceitaria Litecoin e não aceitaria criptomoedas muito melhores como o próprio Bitcoin? Não sei, mas só sei que meio que acreditaram, né? O Litecoin pumpou quase 40%, se eu não me engano aqui, 38%, 39%, e depois devolveu quase tudo, tá? Isso não é um bom sinal na análise técnica, né, investidores? Por quê? Porque isso deixa muita gente otimista, comprando aqui, presa, muita gente simplesmente opera com Fibonacci, então vai lá e fala, pô, teve um pump, testou até 0,5, 0,618, vou comprar aqui só por causa de Fibonacci. Esse é um dos piores erros que a gente pode ter no criptomercado também. Lembre-se, o Fibonacci ele só te dá zonas de potencial risco-retorno. O Fibonacci não é milagroso, tá bom? Você precisa de um price action e da análise de sentimento te mostrando como que você vai comprar no 0,618, no 0,5 que seja, com esse candle caindo aqui. Não faz sentido, né? Você teria que comprar num padrão de continuação, pelo menos, e com análise de sentimento te confirmando. Isso te dá as probabilidades a seu favor. Você simplesmente traçar Fibonacci e comprar, não dá. Então a Litecoin aqui bem ruim, a gente tem dois alertas nela, um aqui de pivô de baixa no 176 e outro perdendo o maior volume em 170.
Aqui eu acho que são as únicas opções, tá? Olhar para um short aqui nessa região. Se a gente surpreender, demonstrar força aqui acima desse 188, mesmo assim a gente vai ter muita gente presa aqui. Pode acontecer? É claro que pode, né? Mas eu não operarei esses movimentos de alta. Mas entenda aqui, se ela se manter acima desse 187 e tal, é algo positivo para a Litecoin, né? Afinal, a gente estaria saindo de uma zona de resistência importante. One. Vamos lá, o One. O One também é uma que não está tão ruim, né? O One é uma que não está tão ruim também, formando um padrão de continuação que ainda não foi rompido para cima, né? E eu até vou colocar aqui o nosso alerta nessa região, eu poderia colocar aqui ou aqui. Como a gente tem muita moeda para short e poucas para long, a gente procura alguns longs para fazer heads, né? Ou seja, para ter alguns longs se o Bitcoin do nada pumpar e todos os nossos shorts darem errado, alguns longs darem certo. Então eu vou deixar um alerta aqui nesse 196, mesmo assim está meio longe, né? Mas eu vou deixar esse alerta aqui como 1 hora rompimento, porque se acontecer, pode ser uma boa operação de hedge aí para a gente fazer, né? Então, pá, com stop no fundo ou neste fundo aqui. Tranquilo? Sol. Sol também é uma que está numa situação decisiva no momento, né? Melhor do que as outras, mas ainda tem um ponto de controle que precisa ser rompido acima. Nesse momento aqui na Sol, eu acho que a gente está numa zona de distribuição, tá? Inclusive, se eu não me engano, tem um alerta de possível armadilha aqui, né? Possível rompimento falso. Então, a gente está numa zona onde a gente não opera contra, porque tem muita gente presa aqui em cima. Se o preço ultrapassar aqui, esse sei que está longe, mas o 192, a gente vai olhar para um novo long aqui na Sol. Por enquanto, isso aqui para mim é a zona de distribuição, não vou fazer nada, mas assim, shortar a Sol também não é uma coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque a gente ainda está em tendência de alta aqui no 4 horas, né? Então, por que eu vou shortar uma moeda em tendência de alta no 4 horas se tem moedas aqui em tendência de baixa em todos os tempos gráficos, né? Não faz muito sentido. Então a Sol eu deixaria quietinha, olharia para um rompimento aqui para cima, ou se tiver uma armadilha com o sentimento confirmando, um possível short mais arriscado aqui nela. A principal zona de resistência é a partir desse 176 até esse 190. Por fim, Stellar. Stellar aqui está bem parecida aqui com as moedas que a gente estava analisando, né? A gente vê ela aqui abaixo das zonas de resistência do VPVR e não vai ser tarefa fácil para ela conseguir romper tudo para cima, né, investidores? É necessário que a gente veja uma demonstração de força bem significativa nela, levando o preço aqui, olha só, acima desses 34 cents. Se conseguir ultrapassar os 34 cents, a gente poderia ficar mais otimista e pensar um pouquinho em long, né? Mas se a gente se manter abaixo aqui, a gente tem que olhar mais para short, inclusive voltando aqui nesse 32,70, potencial zona de resistência para short, tá? Ou então operando o rompimento aqui desse fundinho. Falo fundinho porque está bem enxuto aqui, né? Não tem muito para onde a gente operar um rompimento. Então atenção ao fundo dos 31 cents. Beleza, investidores? Cara, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Não está sendo um dia tão fácil assim para operar, tá? Então vou deixar aqui no finalzinho o vídeo dos 10 principais erros do investidor. É um vídeo bem interessante. E lembrem-se, não deixa de criar sua conta aqui na Binance Futures, porque domingo tem vídeo sobre alavancagem aqui no canal. Eu quero realmente desmistificar esse tema que é muito mal falado, entre aspas, mas é uma grande maneira de você até proteger o seu capital e render o seu capital. Então eu quero falar isso sobre alavancagem, você já pode criar sua conta na Binance Futures, domingo tem vídeo sobre esse tema aqui. Beleza? Mas o vídeo de agora vai ser os 10 principais erros do investidor e é um vídeo mandatório para todos aqui do canal. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.